Bom, a transformação é um tema que ao longo dos últimos anos se tornou um elemento bastante frequente nas animações, e talvez não tenhamos notado quanto esse tema se popularizou nesse meio. Podemos sem dúvidas atribuir a popularização dessa ideia ao impacto do anime Dragon Ball, que foi um dos primeiros grandes responsáveis por introduzir esse conceito de transformação de personagens de forma marcante, onde por meio da transformação de Super Saiyajin do Goku, muitas outras obras que surgiram depois de Dragon Ball viram isso como uma forma positiva de mostrar a superação de seus personagens, não só melhorando o personagem fisicamente, como também psicologicamente para superar desafios ainda maiores. Entretanto, foi com Ben 10 que esse conceito de transformação de um personagem atingiu um novo patamar, pois Ben 10 não só pegou esse recurso que é a transformação, mas ao mesmo tempo revolucionou a forma que esse recurso era explorado nas outras animações. Ben 10 não só se limitou apenas a uma mudança superficial, mas cada transformação do Ben era detalhada de forma aprofundada. O desenho na série clássica Força Alienígena, Supremacia e Omniverse possui diferentes formas de explorar esse tema de transformação do Ben. Isso, para a época que Ben 10 foi produzido lá no ano de 2005, realmente tornou o desenho muito diferenciado e também um grande sucesso naquela época. E é por isso que quando qualquer pessoa toca nesse tema de transformação, Ben 10 fica acima de todas as outras animações que existem, se tornando a maior referência nesse tema. E será sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, galera, que são os detalhes mais interessantes que acontecem durante as transformações em Ben 10. Bora começar falando de um detalhe importante que muitos acabam ignorando quando assistem Ben 10, que é a composição do Omnitrix. À primeira vista parece ser um dispositivo mecânico com peças metálicas, componentes rígidos e um computador ultra evoluído. Só que aí que a série mostra para a gente que a gente está enganado, pois durante as cenas de transformação do desenho na série clássica, percebemos algo curioso. O Omnitrix em muitas cenas parece se fundir com a carne do Ben, entrando para dentro da carne dele. Na série de Força e Supremacia Alienígena não é dado tanto destaque nessas partes. As cenas de transformação não dão muito foco sobre o que acontece com o Omnitrix durante o momento em que o Ben está se transformando, como na série clássica. Mas a série de Omniverse, por outro lado, é mostrado quase a mesma coisa que do clássico, o Omnitrix entrando para dentro do corpo do Ben. Isso levanta muitos questionamentos sobre o Omnitrix em si, galera, como por exemplo, quais são os materiais necessários para a construção desse dispositivo e o funcionamento de sua estrutura, já que ele não é algo, digamos assim, metálico ou algo totalmente parado, como se fosse cimento preso no pulso do Ben. Não, durante as cenas de transformação, o relógio se torna maleável e se move dentro do Ben. Além de que para onde exatamente toda a estrutura do Omnitrix em volta do núcleo vai parar quando o Ben se transforma em um alien. Pois, para quem não sabe, o núcleo do Omnitrix é o responsável por transformar o Ben em um alienígena. Ou seja, galera, falando de forma direta, o funcionamento desse dispositivo não envolve apenas peças tecnológicas, mas também um elemento biológico intrinsecamente ligado ao corpo do Ben. Então, para aqueles que imaginam que é muito fácil qualquer personagem clonar o Omnitrix, isso não é uma tarefa muito fácil, pois não é um dispositivo que leva apenas tecnologia, mas possivelmente um componente biológico que só existe no universo de Ben 10 e provavelmente é muito difícil de ser encontrado, é a chave que faz o Omnitrix funcionar como ele é. Transformar uma pessoa em uma outra forma de vida. Outro detalhe acontece na série de Omniverse, e esse momento chegou a chamar muita atenção de toda a fandom de Ben 10, que foi o Ben ter conseguido ter uma reação durante o momento de transformação. Assim, para aqueles que não sabem, quando o Omnitrix é acionado para transformar o seu usuário em um alien, a velocidade de transformação acontece acima da velocidade da luz. E no episódio em que o Scourge aparece pela primeira vez e trai o Kyber se ligando ao Omnitrix, quando o Ben havia acionado o Omnitrix para virar o Enormossauro, o Ben simplesmente durante o seu momento de transformação conseguiu ter uma reação mais rápido que o momento da sua transformação. Isso fez muitos fãs de Ben 10 criarem muitas teorias sobre o Ben conseguir reagir mais rápido que a velocidade da luz. Mas é aquilo, galera, quando o Ben reagiu, o Scourge estava se ligando ao Omnitrix, então provavelmente alguma coisa aconteceu naquele momento com esse personagem. Ele pode ter mexido no relógio ou causado alguma coisa para fazer a transformação do Ben se atrasar um pouco. Um ponto que não faz tanto sentido, já que no último episódio da série a gente vê que o Scourge não consegue alterar as configurações do relógio sem a permissão do Ben. E até o presente momento desse vídeo, galera, a gente não tem nenhuma resposta vinda dos diretores ou das pessoas que trabalharam na série de Ben 10 sobre esse momento, mas que chega a ser um momento muito fascinante para a fandom o Ben ter conseguido ter uma reação durante o seu momento de transformação. Uma reação que conseguiu ser mais rápido que a velocidade da luz, entendem? Um dos pontos mais interessantes sobre as transformações alienígenas que envolve o portador do Omnitrix é a mistura de DNA. Como vimos na série clássica e na série de Força e Supremacia Alienígena,
o corpo do Ben meio que recebia o DNA e se adaptava à anatomia do alienígena, já que, como sabemos muito bem, quando o Omnitrix é ativado, ele injeta o DNA da espécie alienígena selecionada no corpo do portador. E é assim que esse DNA alienígena injetado, galera, cria meio que um parentesco entre o alienígena e o Ben. O Duncan Howell, co-criador da série de Ben 10, quando foi perguntado se seria possível rastrear o Ben através de uma amostra de sangue do seu alienígena caso o alienígena do Ben sangrasse, ele achou isso uma boa pergunta. E ele respondeu que caso o sangue do alienígena fosse analisado, seria possível determinar um certo parentesco entre o alienígena do Ben e o próprio Ben. Em outras palavras, galera, se um cientista pegasse um sangue de uma transformação alienígena do Ben quando o Ben estivesse transformado e puxasse a árvore genealógica desse sangue que ele estava examinando, o único parente desse sangue alienígena que apareceria no computador seria o próprio Ben. Leve em consideração, galera, que isso só é válido para as transformações normais do Ben. Os aliens Full Blau, que são o Feedback e o Fantasmático, que não possuem nenhuma porcentagem do DNA do Ben para serem controlados, não possuem esse parentesco com o Ben, por não possuírem nenhum tipo de DNA dele no meio da transformação, sabe? Um dos detalhes mais interessantes que eu considero de Ben 10 e que eu acabei percebendo reassistindo todo esse desenho é que aquele local onde acontecem as transformações do Ben, desde a série clássica até a série de Omniverse, na verdade é uma sala secreta dentro do Omnitrix. E aquele local das transformações vemos que é uma sala secreta apenas 5 vezes na série. A primeira vez acontece na série clássica, obviamente, no episódio Ataque do Fantasmático, onde enquanto o Ben estava tendo um pesadelo com o Fantasmático, a gente vê que o fundo desse sonho é exatamente o local onde o Ben se transforma nos seus alienígenas. Na série Reboot de Ben 10 existe um episódio que faz paralelo com um episódio da série clássica, e esse episódio do Reboot provavelmente indica que o Ben, enquanto estava sendo hipnotizado, estava naquela sala secreta no Omnitrix. Pois o episódio intitulado Ben 24 Horas, que é o segundo momento em que essa sala secreta é mostrada para a gente, o Ben do Reboot, quando se torna sonâmbulo, é mostrado para a gente a sua consciência estando dormindo no meio dos alienistas e ele podendo se transformar nesses aliens à vontade. É como se esse episódio do Reboot quisesse explicar mais daquele episódio da série clássica, pois ambas as situações são parecidas. A terceira vez que essa sala secreta é mostrada para a gente é no filme Destruição Alienígena. A quarta vez acontece na série de Força Alienígena, quando Ben tenta curar o irmão da Gwen. A mente do Ben é enviada para um cenário onde literalmente se parece muito com aquele cenário onde vemos as suas transformações durante Força Alienígena e Supremacia. E a quinta vez que essa sala secreta é mostrada para a gente é na série de Omniverse, quando Ben é absorvido pelo malware. Eu sei que acontece todo aquele diálogo entre o Ben de 16 anos e o Ben de 11 anos, mas como é mostrado antes desse diálogo acontecer, isso estava acontecendo na mente do Ben. Essa sala secreta, galera, vamos intitular assim, é como se fosse o centro do Omnitrix. Aparentemente, quando o Ben está inconsciente ou ele está dormindo, a sua mente é enviada para o centro do Omnitrix, onde todos os aliens estão rodeando ele, e assim facilitando com que ele possa escolher um alien, como acontece no Reboot. E esses aliens meio que podem conseguir interagir com o Ben. Ao mesmo tempo que o cenário das transformações do Ben pode ser uma sala secreta, isso também pode não ser uma sala secreta até, galera. Porém, eu acho muito estranho, galera, sempre quando o Ben está inconsciente ou sendo controlado, ou quando acontece uma situação em que a mente do Ben está sendo colocada sob perigo, a sala de transformação onde o Ben está se transformando e todo o seu corpo está mudando, é sempre usado para isso. Mesmo que aquela sala de transformação seja só vista apenas para a gente, que é o telespectador, já que as transformações do Ben acontecem de forma tão rápida que nem mesmo ele consegue ver a mudança no seu corpo, sendo possivelmente uma sala secreta ou não, entendem? Um detalhe sobre as transformações alienígenas do Omnitrix que chegou a ser foco em alguns episódios da série Reboot de Ben 10 e foi mais explorado nessa série do que na série original, que as transformações alienígenas do Omnitrix podem afetar o próprio Omnitrix. Para aqueles que não sabem, quando o Omnitrix transforma o seu usuário em um alien, o relógio se adapta juntamente do corpo do alienígena e as suas habilidades especiais, ficando intangível junto do corpo do Fantasmático e do Friage quando eles fazem isso, podendo o relógio ser protegido pelo poder do diamante, como aconteceu em um flashback de Omniverse. O relógio também suporta altas temperaturas, como por exemplo o Chama, que é um alien que é composto principalmente por fogo, e altíssimas temperaturas podem nesse alien chegar a criar uma supernova gigante e o Omnitrix poder resistir a isso, e entre muitos outros corpos especiais e habilidades poderosas dos outros alienígenas que existem no Omnitrix. Só que aparentemente essa adaptação do Omnitrix possui um certo limite ao corpo do alienista. No filme Extinção Alien X da série Reboot de Ben 10, como vimos, uma variante do futuro do Ben do Reboot acabou desbloqueando a transformação de Sapiens Celestial após a
ele ter ficado muito furioso com o que aconteceu na sua frente e batido muito forte no relógio, ao ponto do Omnitrix dele, galera, rachar. Isso liberou uma transformação incompleta para ele de Sapiens Celestial. O Ben do reboot também já fez uso do Ultra T para poder atualizar o seu Omnitrix e tirar vários problemas que ele possuía. Na série original, poucas vezes a gente viu isso acontecendo com o Omnitrix do Ben Prime, como aconteceu na série de Omniverse, em que ele e o Ben-23 modificaram seus relógios. Mas ainda assim, como a gente tem aquela confirmação de que tudo que existe no reboot vale para o universo Prime de Ben 10, aliens como Alien X, por exemplo, poderiam fazer com que o Omnitrix desaparecesse a mando do Ben. O Ben sendo Chama, ele poderia superaquecer o Omnitrix e dar defeito no relógio, além de muitas outras possibilidades usando outros alienistas. Em resumo, mesmo que o relógio se adapte ao corpo do alienista, o usuário se concentrar um grande ataque poderoso e mirar no próprio Omnitrix poderia fazer com que o relógio desse defeito, pois o relógio só está adaptado ao corpo do alienista, e não aparentemente às suas habilidades mais poderosas. E agora, galera, para a gente finalizar com esse vídeo, vamos falar de uma certa discussão e contradição que existe na série clássica e na série de força alienígena. Segundo Duncan Roleal, ele defende que o Omnitrix, quando acionado, injeta DNA alienígena no corpo do portador, causando assim aquelas cenas monstruosas de transformação que a gente via na série clássica, pois o corpo do Ben estava recebendo algo que não era dele e estava se adaptando a esse DNA, juntamente do Omnitrix. Qualquer outra pessoa afetada por DNA alienígena acaba ficando louca, como aconteceu no filme Destruição Alienígena com Azimuth e os pais do Ben. Ou seja, a série clássica defende que DNA alienígena é injetado no corpo da pessoa, através do Omnitrix. Mas a série de força alienígena é estabelecido que os alienígenas do Ben são como se fossem manequins, cascas vazias, onde a mente do Ben é inserida e ele controla os alienígenas. Então os aliens do Ben não possuem racionalidade, forma de falar ou qualquer outra coisa. Mas realmente existe essa discussão, galera. O DNA é injetado ou a mente do Ben implantada em um corpo vazio de alien? Eu prefiro acreditar mais na hipótese do Duncan Roleal, pois existe um pop-up na série clássica que é dito para a gente que existe uma Omni-energia no Omnitrix. E essa Omni-energia é responsável por causar uma mistura de DNA, uma fusão entre o DNA alienígena e o DNA do portador. Então o que eu quero dizer para vocês sobre esse último tópico das transformações do Omnitrix. O relógio, quando injeta DNA alienígena no corpo do Ben, ele usa o próprio corpo do Ben para moldar a biologia do alienígena, desde seus ossos, como é mostrado na série de força alienista, até o último fio de cabelo da cabeça do Ben. Ao contrário do que muitos pensam que o Ben se transforma em um alienígena, colocando a sua mente, na verdade, o corpo do Ben é moldado e adaptado à biologia do outro alienista, através de um complemento dado ao Omnitrix por meio de DNA alienista. Só que, claro, essa transformação que o Omnitrix causa no corpo do Ben, adaptando o corpo dele à biologia, não causa dor alguma ao Ben. Sendo então esse o último tópico desse vídeo aqui, galera. Resolver essa discussão se o Ben se transforma, colocando sua mente no corpo de um alien, ou se o DNA dele é misturado com o DNA alienígena. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixe suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de saber sobre todos esses detalhes que acontecem nas transformações do Ben? Eu busquei muito prestar bastante atenção nesses momentos de transformação e também todas as vezes que algo é citado sobre a série. Além de que aquelas curtas cenas em que o Ben é colocado no meio do Omnitrix, rodeado pelos seus aliens. O que me chama a atenção, galera, é que como as transformações são instantâneas, aquelas cenas de transformação que a gente vê na série clássica e Força Alienista são cenas exclusivamente para a gente, o telespectador, para a gente entender, já que o próprio Ben não consegue assistir aquilo que está acontecendo com ele. É instantânea a transformação. E existe um cenário secreto, vamos dizer assim, no meio do Omnitrix, que tem todo aquele aspecto da transformação, chegou a me chamar muita atenção, sendo uma sala secreta, sabe? Além de outros pontos que eu destaquei nesse vídeo aqui para vocês, como esse final aí sobre como acontecem as transformações do Ben, se o DNA é injetado ou a mente dele é colocada em um corpo vazio. Ao meu ver, o Duncan Roleal permanece certo nisso, galera, sobre o DNA ser misturado, enquanto a série de Força e Supremacia Alienista estabelecem que a mente do Ben é colocada em uma casca vazia de alien para ele controlar. Mesmo não fazendo muito sentido o desenho mostrando aliens, galera, tendo racionalidade para fugir do Ben. Enfim, comente aí o que vocês acharam de todo esse vídeo focado nas transformações, um tema até que muito limitado e eu me esforcei muito para tornar esse tema interessante para vocês. E comente aí se eu faltei destacar alguma coisa sobre as transformações em Ben 10. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado e se gostaram já sabem. Já clique aí no botão do like se você é novo e está conhecendo o canal agora. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações.
para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.